Quais são os motivos mais comuns de um casamento em crise? Olá, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vamos aprender os motivos mais comuns de um casamento em crise. Antes de começar, já deixa o seu joinha aqui no vídeo para ajudar o canal. O casamento em crise não chega a esse ponto sem que antes tenham aparecido diversos sinais de problemas. Discussões por coisas bobas, desentendimentos frequentes, falta de contato físico, poucos momentos alegres e brigas constantes são alguns sinais de que uma crise está se aproximando. Entretanto, nem todos conseguem perceber tais indícios. Outros até percebem, mas vivem na negação, achando que é normal. Mas, afinal de contas, quais são os motivos mais comuns de um casamento em crise? O que fazer para solucioná-los? É o que veremos a seguir. 4 motivos mais comuns de um casamento em crise. Discordância que vira disputa. Qual o problema? A discordância é algo inerente aos seres humanos em suas relações, seja com o cônjuge, a família ou os amigos. Entretanto, a discordância não pode ser uma constante e se transformar em uma forma de autoafirmação, pois, nesse caso, a discordância vira uma disputa. Não há nada mais tóxico ao casal do que uma situação de constante disputa, já que isso corrói pouco a pouco o relacionamento, até se tornar algo insuportável. A convivência com alguém que demonstra estar o tempo todo fiscalizando os atos do outro, só para ter razão, pode destruir o casamento. Qual é a solução? Perceber que essa situação foi instaurada é o primeiro passo. Depois, ambas partes devem se esforçar e ter mais paciência e tolerância. Se as duas partes não se comprometerem com isso, cada frase dita se torna um problema. Instabilidade depois de ter filhos. Qual o problema? Os filhos demandam muita dedicação, esforço e amor de ambos os pais, especialmente as crianças de até 12 anos, que ainda são muito dependentes. Se o pai e a mãe não derem o máximo de si, a carga pode ser mais pesada para eles, o que pode gerar conflito e brigas em razão do esgotamento. Muitos casais acabam discutindo tanto por conta das mudanças na rotina que veem na separação a saída. Qual é a solução? Antes de ter filhos, o casal deve ter uma relação sólida e de confiança. Assim é muito mais difícil que haja alguma instabilidade por conta da criança. Se o filho já nasceu, é muito importante que tanto o pai quanto a mãe dividam as funções e cuidem da criança juntos. A responsabilidade deve ser compartilhada e o casal não deve esquecer de ter seus momentos juntos também. Discordância sobre ter ou não filhos. Qual o problema? Outro fator muito comum que os casais enfrentam e que pode levar a um casamento em crise é a discordância entre ter ou não filhos. Esse pode ser o sonho de um cônjuge, mas o outro pode não querer de jeito algum. O resultado? Brigas, claro. Qual é a solução? O casal deve ter como regra a conversa e transparência desde o início da relação. Todos os assuntos devem ser debatidos para que ambas partes saiam satisfeitas. A conversa sobre filhos deve ocorrer desde cedo, ainda mais se uma das partes sonha com isso. Se não for possível encontrar um meio termo, e se o cônjuge não quiser deixar de ter filhos, a separação, infelizmente, pode parecer ser uma das únicas saídas. Quando chega nesse nível, é muito importante contar com a ajuda de um especialista, que poderá mediar a conversa de forma que se chegue a um entendimento. Falta de intimidade. Qual o problema? Alguns casais perdem a paixão e, com isso, a intimidade diminui. O desinteresse pode durar muito tempo e é um problema que não é facilmente detectado.
Com o passar do tempo, a falta de interesse e intimidade faz com que o casal não fique mais atento um ao outro, ou seja, o casamento pode não fazer mais sentido, porque há a impressão de que não exista mais amor. Esse é um dos fatores determinantes para que surja o interesse de um dos cônjuges por outras pessoas, o que pode levar à traição, atitude que cada vez mais destrói casamentos. Qual é a solução? O desinteresse começa quando há falta de atração. A falta de atração pode ocorrer por conta do aumento de peso de um dos cônjuges, a falta de capricho com o cabelo, uso de roupas mal cuidadas e assim por diante. Lembre-se que os dois são responsáveis por manter a paixão viva. Portanto, cuide da sua saúde e da sua aparência e mantenha seu parceiro interessado em você. Antes de qualquer coisa, porém, ame a si mesmo. Sinta-se bem com sua aparência e arrume-se, primeiro, para que você tenha paz com o espelho. Quem pode me ajudar a melhorar um casamento em crise? Por pior que o cenário esteja, a crise matrimonial não significa o fim do relacionamento. Com boa disposição e com os meios adequados, é possível superar as dificuldades e fortalecer a relação. A orientação de um especialista alheio ao assunto pode ajudar a ver a situação de forma mais objetiva, desconstruindo ideias equivocadas através de métodos e ferramentas. Como cada cônjuge tende a dar um enfoque diferente ao problema, um orientador pode canalizar os pontos de vista diversos para encontrar uma solução. Está enfrentando um casamento em crise? Acesse o link abaixo e saiba tudo o que você precisa para restaurar seu relacionamento.